O Vale de San Luis, um vasto deserto em grande altitude, cercado por montanhas, envolto em mistério. Este lugar chama aqueles que buscam respostas, aqueles que sentem a atração do desconhecido. Ele sussurra sobre ocorrências estranhas, de fenômenos inexplicáveis. É um lugar onde a realidade parece se distorcer, onde o impossível pode ser possível. Durante séculos, histórias circularam, contos de luzes estranhas, de criaturas bizarras, de objetos desaparecendo no ar. Serão apenas folclore? Ou haverá algo mais em jogo no Vale de São Luís? Algo além da nossa compreensão, algo que podemos apenas começar a vislumbrar. A história do Vale de São Luís está repleta de inexplicáveis acontecimentos. Desde o século XIX, colonos relatam estranhos eventos. Luzes inexplicáveis dançavam no céu noturno. Sussurros de entidades invisíveis flutuavam ao vento. Animais desapareciam sem deixar vestígios. Esses relatos antigos eram frequentemente descartados, considerados como contos da carochinha. Mas os relatos persistiram. Eles aumentaram em número. As histórias tornaram-se mais detalhadas, mais perturbadoras. Elas falavam de encontros que desafiavam explicações, de fenómenos que desafiavam a nossa própria percepção da realidade. O fenômeno mais comum relatado no Vale de São Luís é o aparecimento de luzes estranhas. Essas luzes têm intrigado moradores e visitantes por décadas, criando um mistério que parece não ter fim. Essas luzes são frequentemente descritas como sendo muito brilhantes, movendo-se erraticamente. Elas aparecem repentinamente, muitas vezes sem qualquer aviso, iluminando o céu noturno de forma espetacular. Depois, desaparecem tão rapidamente quanto surgiram. Esse comportamento imprevisível deixa muitos perplexos e curiosos sobre sua verdadeira natureza. Algumas testemunhas descrevem essas luzes como sendo esféricas. Elas parecem flutuar no ar, desafiando as leis da física como as conhecemos. Outras relatam ter visto objetos triangulares ou em forma de charuto. Esses formatos variados aumentam o mistério, sugerindo que pode haver diferentes tipos de fenômenos ocorrendo. Mas as luzes nem sempre estão no céu. Às vezes elas aparecem perto do solo, criando uma atmosfera ainda mais enigmática e assustadora. Algumas pessoas relataram ter visto criaturas estranhas. Esses avistamentos adicionam uma camada extra de mistério e medo ao fenômeno. Figuras escuras espreitando nas sombras. Elas parecem observar, esperando o momento certo para se revelar. Essas entidades são frequentemente descritas como altas e esguias. Suas aparências incomuns e movimentos silenciosos deixam uma impressão duradoura em quem as vê, com olhos grandes e negros. Esses olhos parecem penetrar na alma, criando uma sensação de desconforto e fascinação. Serão essas criaturas visitantes de outro mundo? A ideia de que não estamos sozinhos no universo é tanto assustadora quanto emocionante. Ou serão elas algo totalmente diferente? Talvez uma manifestação de nossos medos mais profundos, ou um fenômeno natural que ainda não compreendemos completamente. O mistério continua. Nos últimos anos, o Vale de São Luís tornou-se um imã para entusiastas de OVNIs. Este vale, com sua paisagem vasta e misteriosa, tem atraído a atenção de curiosos e pesquisadores. Pessoas de todo o mundo afluem para lá, desde turistas casuais a investigadores sérios. Todos são atraídos pela promessa de algo além do comum. Atraídas pela promessa do desconhecido, essas pessoas vêm com a esperança de testemunhar algo extraordinário. A atmosfera é carregada de expectativa e mistério. No centro desse fenômeno está a Torre de Vigia de OVNIs. Esta estrutura peculiar tornou-se um símbolo de esperança e curiosidade. Uma estrutura estranha construída por Judy Messelin. Judy, uma entusiasta de OVNIs, dedicou sua vida a criar um espaço onde as pessoas pudessem se reunir e compartilhar suas experiências. A Torre de Vigia permanece como uma sentinela. Ela se ergue solitária no campo,
um farol para todos que buscam o desconhecido, um lugar onde os visitantes podem vir e observar os céus. Equipados com binóculos e telescópios, eles passam horas olhando para o vasto céu noturno, na esperança de vislumbrar o inexplicável. Cada estrela, cada movimento no céu é uma potencial descoberta. E eles não ficam desapontados, avistamentos são relatados regularmente. As histórias de luzes estranhas e objetos voadores não identificados são abundantes, desde luzes estranhas a objetos voadores não identificados. Cada avistamento é uma nova peça no quebra-cabeça do desconhecido. A torre de vigia tornou-se um ponto focal, um lugar onde as fronteiras entre o conhecido e o desconhecido se encontram. Um lugar onde o véu entre o nosso mundo e o desconhecido parece se diluir. No crepúsculo, o vale assume uma qualidade quase mística, reforçando a sensação de que algo extraordinário está à espreita. Muitas teorias tentam explicar os estranhos acontecimentos no Vale de São Luís. Este vale, envolto em mistério e lendas, tem sido um ponto de interesse para cientistas e entusiastas do paranormal por décadas. Uma das mais populares é a ideia de um vórtice. Este conceito sugere que há uma concentração de energia que cria um campo de força poderoso. Um vórtice é uma massa de energia em espiral. Ele pode ser visualizado como um redemoinho de forças invisíveis que se movem em padrões complexos. Diz-se que é um ponto onde as barreiras entre as dimensões se enfraquecem, permitindo a passagem de energias e entidades estranhas. Este fenômeno poderia explicar a presença de atividades paranormais e avistamentos inexplicáveis. Alguns acreditam que o Vale de São Luís está situado sobre um poderoso vórtice. Este vórtice, segundo os teóricos, é uma fonte de energia que influencia o ambiente ao seu redor. Esse vórtice, dizem eles, é responsável pelas estranhas anomalias eletromagnéticas relatadas na área. Equipamentos eletrónicos frequentemente falham e bússolas se comportam de maneira errática. Também poderia explicar o aparecimento de OVNIs e outros fenómenos inexplicáveis. Avistamentos de luzes misteriosas e objetos voadores não identificados são comuns no vale. Será esta uma porta de entrada para outra realidade? Alguns acreditam que o vórtice pode ser um portal para dimensões paralelas, onde as leis da física são diferentes das nossas. Uma fenda no tecido do espaço-tempo. A ideia de que o vórtice pode criar rupturas no espaço-tempo é fascinante e, ao mesmo tempo, assustadora. As possibilidades são tão intrigantes quanto inquietantes. Se essas teorias forem verdadeiras, o Vale de São Luís poderia ser um dos lugares mais misteriosos e importantes do nosso planeta. Um verdadeiro enigma esperando para ser desvendado. Outra teoria aponta para as propriedades magnéticas únicas do Vale de São Luís. A área é conhecida pelos seus altos níveis de magnetismo natural. Alguns pesquisadores acreditam que esses campos magnéticos podem ser responsáveis pelas luzes estranhas e outros fenómenos. Poderão esses campos magnéticos estar a afetar o cérebro humano, levando a alucinações ou estados alterados de consciência? Poderão estar a interferir com equipamentos eletrónicos, causando avarias que são confundidas com algo mais paranormal? As respostas permanecem evasivas, escondidas no abraço magnético do vale. Talvez a teoria mais intrigante seja a dos portais dimensionais. Alguns acreditam que o Vale de São Luís é o lar de vários portais interdimensionais. Esses portais, dizem eles, permitem que seres de outras dimensões entrem no nosso mundo. Se tais portais existem, como serão? Serão visíveis a olho nu ou estarão ocultos à nossa percepção? A ideia de seres dimensionais a moverem-se entre nós é ao mesmo tempo fascinante e assustadora. Sugere que a nossa realidade é muito mais complexa do que alguma vez imaginamos. Os mistérios do Vale de São Luís continuam a intrigar e a desafiar a lógica. Serão os estranhos acontecimentos o resultado de fenômenos naturais, interpretações erradas de eventos comuns, ou haverá algo mais em jogo, algo verdadeiramente extraordinário?
As respostas, tal como as próprias luzes, permanecem evasivas, dançando logo além do nosso alcance. Mas as perguntas persistem, convidando-nos a explorar os limites da nossa compreensão, a abraçar o desconhecido e a questionar o que se esconde para lá do véu da nossa realidade cotidiana.